Bom, nosso próximo painel, ele apresenta a visão da B3 sobre blockchain. Então, vou passar a palavra agora ao senhor Johan Mielke, diretor de TI da B3. Passo aqui, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a RTM pelo convite e gostaria de agradecer também a pronúncia correta do meu nome. Pelo menos do primeiro nome, o sobrenome foi quase. Então, essa é a primeira vez que a gente está trazendo aqui para o Congresso da RTM a visão da B3. No ano passado a gente não participou, então eu vou voltar um pouquinho no tempo e vou passar a nossa estratégia de avaliação. A gente começou aqui em março de 2016, foi a constituição da iniciativa de estudo em cima de blockchain na B3. Foi uma coisa que começou meio ad hoc. Começou num café, na verdade. Eu sou um tecnologista, eu estava sempre antenado nas notícias e acabei lendo um pouquinho sobre o Bitcoin e fiquei muito interessado mais na tecnologia blockchain do que do Bitcoin em si. Eu estava num café lá, num café dentro da bolsa, na época, eu estava conversando com um amigo meu de produtos, e ele falou assim, poxa, eu estou estudando o Bitcoin é o que me interessa. E para quem já tentou ler sobre o assunto, somente na leitura é bastante difícil de conseguir entender, porque ele força uma mudança de modelo mental. A gente tem um modelo mental muito focado em prestadores de serviços, em centralização, enquanto que o Bitcoin ele vem para tentar derrubar tudo isso. E conseguiu até um certo ponto. E, curiosamente, também em março de 2016, é a época que, basicamente, todos os conselhos de administração de instituições financeiras começaram a panicar em relação a esse assunto. Então, como é muito difícil de se entender, várias empresas tiveram a encomenda para que seus times trabalhassem em cima disso, e na B3 não foi diferente, a BMF Bovespa à época. Então, estruturamos esse grupo para fazer a avaliação da tecnologia, o que ela quer dizer para o futuro do mercado financeiro e para a BMF Bovespa na época especificamente. Então aqui no espaço de 3 meses a gente constituiu o grupo e daí tem a nossa primeira grande conclusão. A primeira grande conclusão, isso sempre tem que ser tocado por um time multidisciplinar. Então um time de tecnologia, um time de produtos, um time de operações, pessoal de regulação, de compliance envolvido, porque a mudança que o modelo mental traz, que é permitido pelo blockchain, tem um efeito em cada uma dessas verticais. E com isso a gente montou um laboratório de TI, dedicamos um grupo lá de quatro ninjas técnicos para estudarem a tecnologia, e saiu o nosso primeiro protótipo, que é uma central depositária em Ethereum 4 meses depois. Então aqui foi a segunda conclusão. A segunda conclusão é ter um time técnico que fosse dedicado ao assunto. Então, um time que vai lá, mergulha nas especificações, mergulha em como funciona o sistema, mergulha como funciona o blockchain, e com isso consegue derivar o seu trabalho. Terceira conclusão, faça esse trabalho fora da sua empresa. A gente trabalhou bastante, com uma empresa altamente regulada, a gente tem um processo de segurança de informação muito restrito, como deve ser, a gente tem um processo de compliance muito forte, o que vai meio contra a gente fazer prototipação e fazer MVPs rápidos, principalmente em tecnologias que não são testadas, não são provadas e não são homologadas. Quem trabalha em um banco grande, quem está aqui na plateia trabalha ou em bolsas ou em entidades registradoras, sabe muito bem disso. Quando você começa a instalar coisas novas nas suas workstations, se você conseguir instalar, daqui a 1, 2 dias você vai receber um e-mail do pessoal dizendo, detectamos que você instalou um software específico aqui dentro da sua workstation, por favor, remove, e daí vem um cara com aparência ameaçadora falar com você depois. Então, de uma forma geral, a gente jogou todos esses nossos protótipos em laboratórios fora da B3, tipicamente contratando na nuvem. Esse primeiro aqui a gente fez na AWS. A gente fez um segundo protótipo de registro de garantias imobiliárias em Ethereum, e daí aqui, por que Ethereum? Porque Ethereum, à época, parecia o ledger que estava mais maduro em termos de implantação. A gente olhou para o blockchain do Bitcoin, a gente achou que não era o momento de olhar para isso, a gente olhar para isso somente para uma curiosidade mais técnica. A gente focou no Ethereum, principalmente pela capacidade muito maior que tem no blockchain do Bitcoin de fazer smart contracts, de fazer contratos inteligentes. E foi aí que a gente fez o desenvolvimento e tiramos as nossas conclusões em relação ao assunto. Em setembro, nos filiamos à R3,
E daí, pegando um gancho aqui no aspecto colaborativo, era justamente o ambiente que nós achávamos que a gente teria a maior colaboração entre as instituições do mercado financeiro. Então, em setembro, nós juntamos um pouquinho depois do Bradesco e Itaú, e, pelo menos para a gente considerou ser uma decisão bastante acertada, porque deu acesso a uma miríade de informações, uma miríade de protótipos, uma miríade de conhecimento que já estava sendo desenvolvido dentro do contexto do mercado financeiro. Em janeiro de 2017, a gente terminou a primeira versão do protótipo do projeto Fingerprint, que era o cadastro único em Cordem, que nós fizemos junto com a R3, com o Itaú e com o Bradesco. Já foi comentado aqui nas outras palestras. E o quarto protótipo, o projeto DNA, que também é um cadastro único em Fabric 1.0 dentro do contexto da Febraban. Okay? Em junho, decidimos começar o estudo e monitoramento de ICOs, tá, que foi comentado aqui pelo Cássio também. O que é um ICO? O ICO é acrônimo para Initial Coin Offering, que na verdade é um crowdfunding com esteroides. Então, hoje o crowdfunding ele tem uma série de limitações que são regulatórias, e isso não se aplica somente ao mercado brasileiro, se aplica ao mercado americano também. Eu acho que as limitações que existem no mercado americano são até maiores do que as que existem no mercado brasileiro. E o ICO ele vem com uma forma de descentralizar o processo de crowdfunding. E o gráfico que o Cássio mostrou lá ele é realmente impressionante. E se a gente colocar isso no papel e fizer um comparativo com o valor de venture capital que foi investido em fintechs, agora no primeiro semestre de 2017, a gente vê uma balança bem diferente do que era em 2015 ou 2016. E os valores eles são realmente, acho que são uma casa de bilhões de dólares. Inclusive o maior crowdfunding que aconteceu, ou um dos maiores crowdfundings que aconteceu foi de uma empresa chamada Tezos. Ele levantou 232 milhões de dólares, ele fechou há mais ou menos 3 meses. Esses 232 milhões de dólares hoje já valem 400 milhões devido à valorização das criptomoedas. Porque a forma de você participar de um ICO é através da compra de criptomoedas. Você não coloca dólares no ICO, você coloca Ether ou você coloca Bitcoins. Mas a gente começou a estudar isso, primeiro por razões óbvias, porque a parte de crowdfunding é uma parte que é relevante para a B3, porque a B3 acaba ficando lá no final da cadeia de valor em relação à captação de recursos de uma empresa, que ela começa lá com um processo de investidores anjos, começa por um processo de Seed, Series A, Series B, Series C, acaba desembocando dentro de um IPO. Então a gente tem já um interesse de negócio em cima dessa parte de ICOs, mas também tem algumas ideias que são muito interessantes que estão no mercado de ICOs. Então, dentro do contexto da iniciativa de inovação lá da B3, a gente tem o que a gente chama do radar de tecnologias, em que nós fazemos a monitoração de um conjunto de tecnologias que a gente considera disruptivas, ou disruptivas no sentido que elas podem representar ou uma oportunidade ou uma ameaça para o modelo de negócios, como que a gente tem que se posicionar, o que a gente tem que fazer em relação às tecnologias, o que a gente consegue de bom dessas tecnologias, tanto para a B3 quanto para o mercado. E o ICOs daí é o radar de tecnologias mais apurados. Porque o radar de tecnologias ele vai falar sobre blockchain, vai falar sobre machine learning, vai falar sobre big data, vai falar sobre analytics, ele vai falar sobre coisas que já existem no mercado de alguma forma ou outra, já entraram no radar do Gartner, já entraram no radar do Forrester, já entraram no radar da IBM. Que são 3 das nossas fontes aqui para o radar de tecnologia. Já os ICOs é o que se faz com essas tecnologias, que modelos novos de negócio estão surgindo com a utilização dessas tecnologias. O blockchain é só uma derivada disso. Na verdade, o ICO ele roda no blockchain, mas não necessariamente o ICO, o modelo de negócio está sendo proposto no ICO tem a ver com blockchain. Então, a gente julgou isso bastante relevante e começou a fazer esse monitoramento. Estruturando o ecossistema. Então, uma pergunta que surgiu bastante em relação, poxa, o blockchain ele vem muito no sentido de desintermediar. Vamos eliminar a intermediação, e ao mesmo tempo a gente lê muito na mídia também em relação a blockchain vem para ter um ganho de eficiência. Os dois não são mutuamente exclusivos. Mas para explicar de uma forma geral, a gente traz aqui o... Escutando? Beleza. A gente trazem aqui para a gente uma quebra do blockchain em 2 filosofias. Uma filosofia descentralizadora / desintermediadora e uma filosofia de ganhos de eficiência. Então, as plataformas blockchain que são focadas em descentralização, elas são primordialmente open source. Então, quando a gente olha para Ethereum, a gente olha para a blockchain do Bitcoin,
Esses caras são open source, qualquer um se pluga na rede, qualquer um pode entrar lá e colaborar com o ecossistema. Enquanto que eficiência, elas podem ser open source ou código proprietário. Aqui já vem uma diferença muito grande, porque em tecnologias blockchain que miram eficiência e não desintermediação, você está trocando, de repente, uma desintermediação por um vendor lock-in. Tá? Então, plataformas que não têm a possibilidade de serem open source, você está trocando mais ou menos 6 por meia dúzia. As plataformas que focam em desintermediação, elas tipicamente são redes não permissionadas, tipicamente internet, tipicamente elas exigem um alto poder computacional. Tá? O que quer dizer redes não permissionadas? Qualquer nó que se plugue dentro daquela rede blockchain não precisa de uma permissão para entrar naquela rede blockchain. Isso caracteriza ecossistemas blockchain em que não há confiança entre os nós. E para estabelecer essa confiança entre os nós, exige-se um alto poder computacional. Então, estima-se que o blockchain do Bitcoin hoje, a força de mineração que é efetivada no processo de minerar os blocos consuma a energia elétrica de um país equivalente à Irlanda do Sul por ano, o que não é barato. Então, um investimento muito alto que existe em termos de hardware e em termos de consumo de energia elétrica para fazer a mineração, que hoje está aproximadamente 60% na China e 15% no Azerbaijão, que são países em que a energia elétrica é muito barata. Então, 75% da força de mineração do Bitcoin está concentrada nesses dois países. Enquanto que redes blockchain são mais focadas em eficiência, são redes permissionadas, ou seja, se necessita uma permissão para se conectar àquela rede. Elas tipicamente são redes privadas, não abertas na internet, e a necessidade de baixo poder computacional. Daí entra nos modelos em que você não tem o blockchain distribuindo todos os dados em relação a todos os nós, né? Você tem mais um mecanismo de negociação ou de registro de dados bilaterais. A governança aqui, tipicamente, é uma governança libertária, né? Uma governança aqui libertária entre aspas. O que isso quer dizer? Quer dizer, não existe uma entidade central dando governança para aquela rede. Então, a gente vê no caso do Bitcoin, teve um fork agora em agosto, né? Teve uma quebra na comunidade Bitcoin que gerou duas criptomoedas, que era o Bitcoin e o Bitcoin Cash. Se não me engano, teve um outro fork ontem ou antes de ontem, que gerava o Bitcoin e o Bitcoin Gold. Né? Justamente porque aqui a discussão é em relação a qual que vai ser os caminhos que o blockchain vai tomar. Qual que vai ser a próxima versão? Quais serão as novas funcionalidades? Como é que a gente aumenta a escalabilidade do sistema? E aqui a gente tem duas forças puxando a sardinha para o seu lado. Uma força são os mineradores, outra força é a comunidade de desenvolvedores. O minerador, obviamente, tem um interesse econômico na mineração, enquanto que o desenvolvedor tem um interesse social em fazer que o protocolo progrida de forma melhor para quem utiliza. E uma governança forte em modelos de eficiência. Tá? Ou seja, quem entra na rede, como é que a gente faz atualizações de protocolo, como é que a gente faz atualizações de versão do software que suporta aquele blockchain. Então aqui, é o blockchain stricto sensu, o código é lei. Né? Esse aqui é o blockchain raiz. Enquanto que aqui, é o blockchain lato sensu, daí tem um nome mais genérico de DLT. Esse aqui é o blockchain Lutella, sem ser derrogatório em nenhum dos termos. Né? O que é DLT? DLT é Distributed Ledger Technology, que basicamente é um banco de dados distribuído, tá? Com uma camada de comunicação que permite a troca mais eficiente de dados entre os nós. Porém, aqui na descentralização pode haver um viés de eficiência, e em eficiência pode haver um viés de descentralização. Eles não são mutuamente exclusivos, depende muito da solução. A palavra do momento aqui são ICOs, a gente está vendo isso bastante na mídia, e palavra do momento aqui Enterprise Grade. Né? Como é que a gente consegue trazer essa tecnologia agora que está emergente e aplicar ela no mundo corporativo? E aqui a gente tem uma lista dos ledgers que a gente avaliou lá dentro da B3. Né? Então, aqui descentralização, nós vemos Bitcoin e Ethereum bastante puxando aqui para esquerda. Hyperledger Fabric começou muito aqui na esquerda, começou a migrar um pouquinho aqui para a direita. E por que teve essa migração? Né? Porque no Hyperledger Fabric se percebe que há uma resistência muito grande, há questões de privacidade. O fato de você ter um ledger com absolutamente todos os dados distribuídos em todos os nós e todo mundo tendo acesso àqueles dados, apesar de serem pseudonônimos e apesar de serem criptografados, pode representar um problema de segurança da informação. Porque hoje esses dados não podem ser descriptografados, talvez no futuro com algum breakthrough de tecnologia
ou através de vazamento de chaves criptográficas eles possam. E aqui no lado de eficiência, a gente vê mais pesado o Corda, o Chain e Digital Asset Holdings, tá? Que são as soluções que a gente avaliou. Perguntas para implementação. Então, essa aqui é meio que uma auditoria de estratégia, né? Uma auditoria em cima do que a gente tem que se perguntar toda vez que a gente vai falar sobre um projeto que seja implementado em blockchain. E o primeiro, definitivamente, é o modelo de negócios. O primeiro é: vai melhorar os processos? A gente não quer fazer um projeto em blockchain simplesmente porque é legal fazer um projeto em blockchain. E é legal, tá? Não me interpretem errado. É apaixonante o assunto, é super bacana fazer. Mas vai melhorar a vida de alguém? Vai melhorar algum processo? Ele vai ser mais eficiente em relação ao que a gente faz? O VPL fecha. É uma solução cara para curiosamente fazer uma coisa que deveria ser barata? Quais são os novos problemas e riscos que nascem de um modelo com blockchain? Hoje, com um monte de sistemas legados, com tecnologias já provadas, a gente conhece bem quais são os nossos problemas. Existem novos problemas que podem surgir que a gente está fora do radar hoje. Estamos resolvendo um problema que existe. Isso é algo que a gente tem que sempre se questionar, porque o delúgio de informações que a gente recebe na internet é enorme. Então, a gente vê muitas instituições financeiras lá fora, a gente vê muitos protótipos, vê muitos projetos, às vezes para resolver um problema que é específico daquele país. A gente tem que lembrar que o mercado financeiro brasileiro é muito diferente do mercado americano, que, por sua vez, também é muito diferente dos mercados europeus, né? A gente fala com clientes, com pessoas que a gente conversa sobre esse assunto nos Estados Unidos e fala que a gente tem um modelo de beneficiário final aqui no Brasil, para eles é algo impensável, algo que eles estão muito longe e que eles enxergam implementado através de blockchain. No nosso caso, a gente já tem isso implementado em outras tecnologias. Provavelmente não precisaria. E por último, realmente precisa ser em blockchain, né? A gente pode fazer em N tecnologias, né? Solução tecnológica, ela é bem dominada? Esse aqui foi o caso do Ethereum. Nos primeiros protótipos que a gente chegou a discutir, os primeiros protótipos que a gente fez em Ethereum, os smart contracts em Ethereum são escritos numa linguagem proprietária chamada Solidity, né? E é difícil achar gente para desenvolver para isso, né? Resultado, você acaba pagando consultoria para fazer para você, tá? Então, o Solidity está ganhando tração, mais e mais desenvolvedores estão ficando proficientes em cima do assunto, mas é algo que a gente precisa atentar, principalmente na hora de fazer sistemas que efetivamente não podem parar em produção, né? A tecnologia está aprovada, está com todas as funcionalidades de trilha de auditoria, segurança da informação, HA, DR, coisas que a tecnologia precisa prover à medida que a gente passa para um processo de implantação. Aqui peço desculpas pela fonte, que ficou difícil de ler, mas operações e governança, né? Quais são as responsabilidades operacionais? Então, você está numa rede descentralizada, para quem você vai ligar se tiver um problema? Tá? Hoje, no caso do Bitcoin, tipicamente se liga para a sua bolsa Bitcoin, né? Seja lá Mercado Bitcoin, Bitfinex, seja Foxbit. O que não deixa de ser um elemento centralizador de acesso ao sistema, né? Da mesma forma que a plataforma de negociação de ações. Agora, você pode considerar que a depositária do Bitcoin está dentro do blockchain. Se houver uma falha no blockchain, é a quem será recorrido. Você não vai ligar para um desenvolvedor do Bitcoin, você não vai ligar para um minerador. Como é determinada a evolução do ecossistema? Como é que você consegue evoluir o protocolo? Como é que você consegue evoluir as versões do software sem gerar insegurança? Sem gerar insegurança jurídica, que é o caso que acontece nos forks do Bitcoin. Toda vez que tem um fork do Bitcoin, você para de negociar Bitcoin 2 dias antes. Recomenda-se você transferir todos os Bitcoins para sua wallet particular, tira da wallet da bolsa, coloca de volta na wallet da bolsa depois, até que o preço se estabilize. Há mudanças regulatórias. O que se fazer quando as coisas dão errado? Quais são os corner cases, né? Tem que sempre pensar no pior cenário, aplicar a lei de Murphy, né? E por último, segurança da informação, rede permissionada ou aberta, né? Qual que seria o modelo ideal? Ledger público criptografado ou um ledger privado, né? Ledger público, blockchain, Bitcoin, Ethereum. Ledger privado, Fabric 1.0 permite isso, Corda permite isso, né? Aqui você já começa a ter não todos os dados em todos os nós, como é que você faz para a recuperação desses dados, para qualquer tipo de arbitragem que haja entre os dois nós em caso de disputa. Então, basicamente, essa é a lista de perguntas que lá na B3 a gente tenta se fazer em relação a todos os projetos.
né? Temos alguns projetos no pipeline, alguns projetos de estudo em relação à colocação de pilotos indo para frente, continuação do fingerprint, né, e do projeto DNA, que também é um projeto que não acaba nunca, né, que a gente sempre tem que pensar em alguma coisa nova para colocar lá dentro para adicionar valor à solução. Obrigado, pessoal.